Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma agência de viagens é investigada pela Polícia de São Paulo por estelionato. A empresa lesou centenas de clientes e o prejuízo das vítimas pode passar de R$ 1.300.000. A Giovana comprou 2 pacotes para passar o ano novo com a família em Florianópolis. Depois de tudo pago, descobriu que caiu em um golpe. E desde que a gente quitou a viagem toda, os pacotes, eu venho pedindo os meus recibos, as passagens, os vouchers e ele nunca chegou. E desde que essa bomba toda explodiu, eu entrei em contato com o hotel e não tem reserva paga, não tem nada. Assim como a Giovana, outras pessoas também foram lesadas pela mesma agência de viagem, a STF Turismo, que fica na zona leste de São Paulo. A Gabriela iria para a Colômbia no final do mês, um sonho que virou pesadelo. Eu perdi R$ 15.000, né? Então, é um valor que eu não sei se eu vou ter de volta, mas existem casos piores que o meu. Pessoas que perderam R$ 100.000, R$ 300.000, R$ 34.000, né? Fora a frustração dos sonhos, né? Porque um sonho não tem preço. Assim que soube que não conseguiria viajar, a Gabriela fez um boletim de ocorrência e criou um grupo que hoje reúne mais de 450 pessoas, todas na mesma situação. O grupo começou a se espalhar para muitos clientes que estavam se sentindo lesados e hoje a gente já tem 2 grupos somando aí, em média, 450 pessoas. Até agora, cerca de 100 pessoas procuraram este distrito policial localizado na zona leste de São Paulo para registrar boletim de ocorrência e denunciar a agência de viagens. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e as vítimas serão ouvidas nos próximos dias. Pela suspeita de estelionato, a proprietária da agência, Tatiane Herrera, foi levada na semana passada para a delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Segundo a polícia, o prejuízo somado dos clientes supera mais de R$ 1 milhão. Fomos até a agência, mas ninguém atendeu. Para essa especialista em direito do consumidor, é importante pesquisar antes de fechar qualquer negócio. Verifique se essa empresa já tem reclamação no Procon, se ela tem no Reclame Aqui, como é que está os comentários a respeito dessa empresa, porque a empresa ela não morre, ela não vai falir de um dia para a noite, ela vai dando pistas. Hoje a gente quer que a justiça seja feita, que esse caso seja repercutido para que, posteriormente, não aconteça mais. A polícia procura 2 criminosos que levaram vários produtos de uma perfumaria em Belo Horizonte. O que chamou a atenção, nesse caso, foi a calma da dupla que tranquilizou as vítimas. Os assaltantes entram no momento em que uma cliente é atendida. Um deles chega a dar boa tarde e depois começa o roubo. Moça, é um assalto, coloca pimenta, as 2, mas não vai fazer nada, beleza? Enquanto um dá cobertura, o outro começa a pegar vários produtos nas prateleiras. Durante a ação, um dos assaltantes reforça que não vai fazer nada com as funcionárias e a cliente, nem roubar nenhum pertence pessoal. Não vou levar nem telefone seu, viu? Depois de encher as 2 mochilas, a dupla vai embora. Eles seguem foragidos. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um empresário e influenciador digital de 29 anos, acusado de ser o responsável pelo grande incêndio numa área de proteção ambiental de Belo Horizonte no mês passado. O fogo destruiu o equivalente a 250 campos de futebol no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. O incêndio teria começado depois que o suspeito, que atua no ramo de distribuição de bebidas e revenda de celulares, soltou fogos de artifício para promover uma das lojas dele. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e no escritório do empresário. Ele tem várias passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de 2 lotes de chocolates da marca Garoto. A retirada dos produtos do mercado foi feita pela própria empresa. A fabricante comunicou à Anvisa que havia a possibilidade de os produtos terem pequenos fragmentos de vidro. Os chocolates dos lotes recolhidos tinham castanha de caju e uva passa.
A Agência Nacional de Telecomunicações determinou mais uma vez o bloqueio de ligações feitas por robôs. A partir de 3 de novembro, as 26 operadoras de telefonia devem bloquear por 15 dias os serviços das empresas que realizarem 100 mil chamadas por dia. Durante o bloqueio, a operadora não vai poder ativar novos números solicitados pela empresa. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpriu a agenda de campanha em São Paulo. Agora à noite, ele participa de um podcast. A repórter Estela Freitas tem as informações ao vivo. Boa noite, Estela. Olá, Lacombe, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, nesse momento aqui do lado de fora, uma movimentação de manifestantes e apoiadores do candidato Lula que vieram acompanhar aqui a casa onde está sendo realizado o podcast, essa aqui atrás de mim. Eles trouxeram aqui do lado de fora cartazes, bandeiras, caixa de som, inclusive, para poder acompanhar, e devem permanecer aqui até a saída do candidato Lula. Lula chegou aqui às 6:50 da noite, entrou com o carro direto na garagem, mas logo em seguida saiu para cumprimentar os apoiadores, né? Depois ele voltou lá para dentro para poder dar início ao podcast que estava previsto para 7 horas da noite. Teve um atraso aí de 12 minutos, com transmissão ao vivo pela internet, sem uma previsão para término. Até agora, os assuntos abordados foram fake news, religião, vacina. A gente está acompanhando aqui do lado de fora também, e mais cedo o candidato Lula teve um encontro virtual com influenciadores e comunicadores. Vamos ver. A reunião contou com a participação de mais de 20 mil pessoas, segundo o PT. Durante cerca de 1 hora, lideranças do partido e aliados falaram dos desafios da campanha, a menos de 2 semanas das eleições. A senadora Simone Tebet, que concorreu à presidência pelo MDB e declarou apoio ao petista no segundo turno, disse que é importante focar nos eleitores indecisos. Eu tenho andado muito, estive antes de ontem no Rio, ontem num grande evento aqui em São Paulo, amanhã estarei em Brasília e ainda me surpreende, apesar das pesquisas não dizerem isso, o quanto o nosso eleitor ainda está um pouco indeciso. Então eu gostaria de ressaltar aqui a importância que eu acho que nós temos de convencer quem pensa diferente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também recomendou que a militância busque os indecisos. É preciso que a gente coloque em cada resposta a uma crítica uma proposta, para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganharmos as eleições. Porque senão a gente não pode ficar apenas como se fosse alvo, sabe, com escudo tentando rebater as críticas. Não é pouco. Eu acho que rebater as críticas é necessário, mas dizer o que nós vamos fazer e dizer as coisas que são importantes para o Brasil é extremamente necessário. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda de campanha no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A terça-feira do presidente Jair Bolsonaro, do PL, começou em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No palanque, o candidato à reeleição estava ao lado do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito da cidade, Capitão Nelson, do filho, o senador Flávio Bolsonaro, e de vários apoiadores. No dia 30, não será apenas a escolha de um presidente da República. Será a escolha que nós queremos para o nosso Brasil. Se queremos liberdade ou não. Entre os assuntos do discurso, a economia foi o que mais chamou a atenção. Bolsonaro falou sobre a recuperação econômica do país e os auxílios que contribuem para aumentar a renda dos brasileiros mais carentes. Quem podia esperar? Nós atendemos aos mais humildes com um projeto social que vale realmente muita coisa, que é o Auxílio Brasil. O Brasil está sendo referência para o mundo. A nossa economia vai muito bem. Isso é porque cada vez mais o povo está tendo emprego. À tarde, o candidato à reeleição pelo PL visitou Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Bolsonaro foi recebido por apoiadores no aeroporto.
Ele também reencontrou os médicos da Santa Casa da cidade que foram responsáveis pelo socorro logo após o atentado sofrido durante um ato de campanha na cidade em 2018. Então, com essa equipe maravilhosa aqui, eu quero cumprimentá-los, agradecê-los, dizer que a gratidão é eterna por vocês terem salvo a minha vida naquele dia. Acompanhado do candidato a vice, general Braga Neto, e do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, Bolsonaro participou de uma motociata até a Praça da Estação. Em seguida, em um comício, Jair Bolsonaro reforçou a importância do Estado nesse segundo turno. A todos vocês, votemos por nós, mas mais ainda por esses pequeninos que estão aqui ao meu lado. O futuro deles passa pelas mãos de vocês. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro participou de um ato de campanha com apoiadores no Parque de Exposições de Montes Claros, no norte de Minas. A cidade recebeu recentemente investimentos do programa Casa Verde e Amarela e melhorias de infraestrutura no aeroporto. Os deputados federais aprovaram agora há pouco o requerimento de urgência do projeto de lei que prevê punição a empresas que divulgarem pesquisas de intenção de voto com números fora da margem de erro anunciada. O repórter Igor Damasceno está na Câmara dos Deputados e tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Rede TV News. É isso mesmo. O requerimento de urgência foi aprovado por 295 votos favoráveis. Isso significa que agora o projeto não seguirá na tramitação em comissões, vai direto para a apreciação dos deputados em plenário da Câmara. O texto quer punir com prisão de até 10 anos responsáveis pela divulgação controversa de pesquisas. O objetivo é impedir que eleitores sejam influenciados a votar no candidato que aparece na primeira posição das intenções de voto. O tema já era debatido entre os parlamentares desde 2011, mas voltou a ganhar força depois do primeiro turno das eleições deste ano. Isso porque alguns institutos de pesquisa apontavam uma vitória em primeiro turno do candidato Lula, algo que ficou bem longe do que foi do resultado efetivo nas urnas eletrônicas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não definiu quando será apreciado o mérito, ou seja, os principais pontos da proposta. Já o relator do projeto aqui na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, falou com a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar. As pesquisas interferiram em resultados de eleição. No Senado, então, as pesquisas influenciam demais e erram por muita diferença. E isso acaba induzindo o eleitor que queria votar num candidato, mas já que aquele candidato não vai ganhar, ele escolhe outro, ou para tirar alguém, ou para mudar, ou para manter. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que prefeituras e empresas de transporte ofereçam ônibus de graça aos eleitores no segundo turno das eleições. Com essa decisão, o transporte gratuito não será considerado crime eleitoral ou improbidade. Segundo o ministro, a medida serve para garantir o direito ao voto de todos os cidadãos. O confronto entre bandidos e policiais durante um ato de campanha do candidato a governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, está sendo investigado. Esse caso levantou uma dúvida sobre a segurança de políticos que disputam uma eleição. O candidato participava da inauguração do primeiro polo universitário de Paraisópolis. Ele estava no terceiro andar quando ocorreu a troca de tiros. A ação da polícia e da equipe que faz a segurança de Tarcísio foi rápida e permitiu a saída do candidato e dos jornalistas da área. No confronto, um dos suspeitos morreu. Existe uma questão que precisa ser posta. Você tem áreas de São Paulo que são dominadas pelo crime. Que o crime, infelizmente, tomou corpo, cresceu, ficou poderoso, domina determinadas áreas e as pessoas vivem com medo. Porque imagina o seguinte, você candidato ao governo do Estado de São Paulo não poder fazer uma visita a um trabalho social? O esquema de segurança dos candidatos ao governo de São Paulo, por exemplo, é particular. O investimento é feito de acordo com a estrutura do partido. Se necessário, a equipe pode pedir reforço da Polícia Militar para agendas de campanha em áreas consideradas de risco.
Já os candidatos ao Palácio do Planalto contam com o apoio da Polícia Federal. Só o presidente da República tem a proteção do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. É uma estrutura polivalente, né, com várias instituições, com a base delas sendo das Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea, e um pool que vem abaixo dessa base, que são das polícias estaduais, polícias militares, corpos de bombeiros, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal. Em 2018, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo ataque, está preso em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal deve pedir um novo interrogatório para tentar identificar eventuais mandantes ou financiadores do crime. Naquele caso ali, eu acredito que não tenha havido nenhuma falha de segurança. Era uma praça pública, era um ato aberto, era um ato em que você não havia controle no que diz respeito a você passar por detecção de metal, não era uma área fechada. Ele foi exposto a um risco e esse risco acabou se potencializando. De acordo com o especialista, nas eleições desse ano, a segurança foi reforçada. Precauções de segurança elas foram tomadas tanto pelo GSI-PR para potencializar, para intensificar a estrutura de segurança do candidato à presidência da República, que é presidente, como dos presidenciáveis feito pela Polícia Federal, que também potencializou tanto o equipamento, potencializou estruturas e as próprias técnicas para que a prevenção possa acontecer de maneira mais eficaz. O ex-deputado e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, tem 10 dias para pagar uma multa de R$ 2.700.000 referente a 2 condenações penais por lavagem de dinheiro e crime eleitoral. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Se o valor não for pago, caberá ao Ministério Público executar essa multa. Paulo Maluf tem 91 anos e está em liberdade condicional. Em Tatuí, no interior de São Paulo, câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem atropelou a ex-mulher. Ela percebeu a aproximação do carro, mas não conseguiu evitar o impacto. O agressor ainda intimidou as pessoas que tentaram ajudar a vítima. Ele obrigou a mulher a entrar no carro e chutou o rosto dela. O homem foi preso em flagrante e solto depois da audiência de custódia. O caso é investigado como violência doméstica. A mulher que era procurada por atirar no namorado em São Paulo se entregou à polícia. Ela disse que cometeu o crime por ciúmes. Depois de 11 dias foragida, Daiana Rosa da Silva Luz, de 36 anos, se apresentou ontem à polícia. Ela estava acompanhada de 2 advogados. A Daiana está respondendo hoje pelo delito de tentativa de homicídio qualificado mediante traição e emboscada. Se mostrou muito arrependida pelo delito. Daiana deve prestar depoimento ainda esta semana. Hoje ela participou de uma audiência de custódia. O crime foi registrado por câmeras de segurança do hall do prédio onde a vítima morava, na zona leste de São Paulo. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem de 42 anos sai do apartamento e é surpreendido pela namorada. Armada, ela dispara e acerta o ombro da vítima. Daiana tenta atirar outras vezes, mas a arma falha. O homem foi socorrido e recebeu alta dias depois. Os dois namoravam há pouco mais de um ano. De acordo com a delegada, a vítima afirmou que o relacionamento era marcado por brigas, mas que nunca houve agressão física. Daiana está presa preventivamente. As investigações prosseguem para definir a motivação do delito, que até agora nós temos definido que foi por ciúmes, mas também prossegue para definir de quem é a arma. 6 pessoas morreram e mais de 2.000 estão desalojadas no Paraná. Cerca de 40 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. A cidade de Londrina foi uma das mais afetadas. Rios transbordaram, casas foram inundadas e campos de futebol ficaram alagados. A queda de granizo prejudicou plantações e assustou os motoristas. Em Ibiporã, também no norte do estado, a água invadiu um hospital.
O Conselho Curador do FGTS aprovou uma proposta apresentada pelo governo Jair Bolsonaro que autoriza trabalhadores a usar valores futuros do fundo como garantia no financiamento de imóveis. Se o trabalhador decidir usar depósitos que ainda serão feitos, os valores ficarão bloqueados e o beneficiário não poderá sacar os recursos do fundo de garantia. O Brasil registrou a quarta menor inflação entre os países do G20, o grupo das 20 nações mais ricas do mundo. A Argentina lidera o ranking com a maior inflação, mais de 66%. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o Brasil registrou uma taxa de 4,1% de inflação, alcançando o quarto menor nível do G20, ficando à frente de países como a França, que tem 4,5%, a Coreia do Sul com 4,7% e os Estados Unidos, que registraram 5,8%. Nossa inflação ficou menor até mesmo que a da Alemanha, que aparece no ranking com 9%. Apenas a China, a Arábia Saudita e o Japão tiveram a inflação menor do que a do Brasil. A redução dos impostos sobre os combustíveis foi um fator que contribuiu para que o Brasil registrasse a quarta menor inflação neste ano entre os países que integram o G20. O diesel, o álcool, a gasolina mais baratos colocaram o setor dos transportes como carro-chefe da deflação nos últimos meses. O fato é que o preço dos combustíveis caiu. Na medida que você diminui o custo de transporte, o custo de outros produtos cai, o preço deles também. É positivo, é bom. Dá uma diferença grande, principalmente eu que trabalho com aplicativo. Depois que baixou, deu uma melhorada muito boa. Estou abastecendo bem mais, com certeza. Antigamente, quando estava em R$7, eu pouco saía de casa. Agora que como baixou, agora eu estou trabalhando todo dia. Segundo economistas, a baixa no preço dos combustíveis deve refletir ainda mais no preço dos alimentos. Automaticamente que esse custo de produção vem caindo, automaticamente esse preço na próxima reposição pode ser que ele venha mais baixo. E com isso o consumidor pode ter essa sensação de tranquilidade no bolso. Outro fator de controle da inflação foi o aumento da taxa Selic pelo Banco Central. Ele vai esperar justamente essa taxa vir a cair e aproveitando a aplicar esse recurso. Então, você tira esse dinheiro do mercado, automaticamente há uma acomodação de oferta e demanda, então você começa a ter essa também. Então, acentua-se o processo de queda. E a inflação no Brasil é o tema da rodada de opinião. Se há um ano alguém dissesse que a inflação no Brasil seria menor do que a da Alemanha, União Europeia ou dos Estados Unidos, muita gente não acreditaria. Os adversários do presidente Jair Bolsonaro debocharam. Aí, primeiro veio aquela história do despiora, do melhorou, mas... Só que agora não tem como brigar com a realidade. Isso sem falar na catástrofe em curso nos países vizinhos, como a Argentina, com quase 70% de inflação acumulada. Então, não adianta mais contestar os números oficiais. Nossa economia vai bem, se recuperou rápido do impacto da pandemia e da guerra na Europa. E o brasileiro já sente a melhora no bolso, nos preços dos alimentos, nos serviços, no gás de cozinha e no posto de gasolina. Aliás, acabamos de registrar a 10ª semana consecutiva de queda no preço do diesel. E agora, qual será a próxima narrativa? O processo de deflação dos últimos 3 meses foi desencadeado pela redução de impostos sobre combustíveis aprovada pelo Congresso. A Europa, profundamente afetada pela guerra na Ucrânia, sofre com a perspectiva de falta de energia. Não à toa, os preços foram lá em cima. A inflação na União Europeia é de 8,5%, o dobro da nossa. Agora, se olharmos para o processo inflacionário desde o começo da pandemia, há mais de 2 anos, o Brasil foi muito mais afetado que a média dos países desenvolvidos e dos vizinhos latino-americanos. Desde 2020, nosso país acumula alta de preços de mais de 19%. A União Europeia teve 13% de inflação, a Colômbia 15%, o México 14%. A alta dos preços brasileiros foi uma das mais perversas e atingiu em cheio os alimentos e o bolso dos mais pobres. Certamente, uma das principais razões para o governo Bolsonaro ser tão mal avaliado.
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa entregue em 48 horas uma cópia do relatório da auditoria feita nas urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições. Moraes atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. A sigla argumentou que o resultado foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo Moraes, é preciso avaliar se não houve desvio de finalidade e abuso de poder. Ele também deu prazo de 5 dias para Bolsonaro apresentar defesa. E Alexandre de Moraes se reuniu com o Procurador-Geral do Ministério Público Eleitoral, Paulo Gonet Branco, e com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Eles discutiram medidas para combater o assédio eleitoral. O Ministério Público do Trabalho recebeu 447 denúncias sobre empregadores que tentaram pressionar funcionários para votar em algum candidato. Centenas de prefeitos foram a Brasília protestar contra medidas que criam despesas para os municípios e pressionar o Congresso também. Eles pedem ainda o aumento do repasse de recursos pela União. Cerca de 500 prefeitos participaram da mobilização que teve início na sede da Confederação Nacional dos Municípios. O principal objetivo é pressionar o Congresso pela promulgação de uma mudança na Constituição que proíba a União de criar novas despesas para os municípios sem previsão de fonte de custeio. A proposta ganhou força depois da criação do piso salarial da enfermagem, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Os prefeitos alegam não ter dinheiro para pagar o aumento na remuneração de enfermeiros e técnicos que atuam nas redes municipais. Eles também querem a aprovação do aumento em 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios, repassado pela União. Aferimos que o impacto dos enfermeiros nas prefeituras do Brasil, na parte das prefeituras, será de 10 bilhões e meio. O Fundo de Participação dos Municípios, 1% dele representa 6 bilhões e meio. Portanto, 1,5 iria compensar os 10 bilhões que nós vamos ter de agregação no custo de pessoal que nós não temos como pagar, sob pena de toda a lei de responsabilidade, ultrapassar o limite de gasto pessoal e ter as contas rejeitadas. E antes da gente finalizar, olha essa história. Um vira-lata metido a policial militar está fazendo sucesso nas redes sociais. Com fardo e tudo, ele já faz parte da rotina de um batalhão da PM do Rio de Janeiro. Não mexe com ele, armado e destemido. Assim é o Cabo Oliveira, que devidamente uniformizado é o responsável pelo policiamento de um batalhão da Polícia Militar. Pô, de novo eu, cara? Todo dia? O dono do pedaço é o Cabo Oliveira e ele faz questão de registrar isso. Quem é desconhecido logo tem que parar e se identificar. O parceiro de trabalho é o recruta Raposo. Sujeito novo na polícia, ainda está em formação, por isso, nada de fardo ou armas. Está indisciplinado, mas vai entrar na linha em breve. Mas quem vê o Cabo Oliveira assim, nem imagina como ele ingressou na carreira militar. Há 2 anos, o PM Cristiano estava no batalhão, quando ele chegou muito machucado. Ele queria me morder de qualquer jeito, e aí ele veio uns 40 minutos, até ele comer a comida que eu dei e a água. Aí depois disso ele começou a andar atrás de mim, para lá e para cá, ficar dentro da seção, entrar na viatura. Em pouco tempo estava recuperado e completamente adaptado à nova vida de guardião da segurança, com direito até à escala de trabalho. Não tem jeito, vai trabalhar no final de semana. Trabalho puxado, que começou a ser registrado passo a passo pelo dono. As fotos do Cabo Oliveira trabalhando nas ruas foram postadas na internet sem compromisso. Mas as poses do cão fardado fizeram muito sucesso. E hoje, com mais de 100 mil seguidores só em uma rede social, ele virou personalidade. E precisa dividir a rotina de policial com a carreira de influencer digital. E o assédio dos seguidores é grande. Já acompanho ele nas redes sociais, aí vim tirar uma fotinha com ele hoje, fazer essa homenagem. Cachorro sem igual. Quando que ele vai ser promovido? Ah, em breve. Já chegou a 100 mil seguidores, aí agora só falta publicar no boletim para ver se ele vai ser promovido.
Se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticias Rede TV. A gente fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.